Aos amados irmãos e a você que nos acompanha, saudamos com a bendita paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, Rei dos Reis, queremos render-te honras e glórias, pois mereces, ó Deus Altíssimo. Graças te damos pelo teu amor, por cuidares carinhosamente de cada um de nós. Conceda-nos, Papá, um bom tempo em tua presença, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você, para mim também. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você, para mim também. Trazendo alegria para você, para mim também. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta alegria não vai mais sair. A alegria do Senhor é a tua força, é a minha força, é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a tua glória enche esta casa, Senhor. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Continuemos na presença dEle. Aleluia. Convido o Espírito Santo de Deus, aleluia, que encha a tua vida neste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Papai. Louvado seja o teu santo e precioso nome, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Que a tua glória enche esta casa. Tua presença é este tempo. Que o teu povo te ofereça.
papai, aleluia. Nós te rendemos honras e glórias, papá. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Não há outro igual a ti. Somente tu, Senhor. Tu és santo, papá. Tu és santo, papá. Nós te louvamos, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Obrigada, Jesus. Tu somente és santo. Tu somente és santo. Tu somente és santo. Pois tu somente és santo. Tu somente és digno. Tu somente és digno. A ti receber glória. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, papá. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Aleluia. Obrigada. Espírito, Espírito, Espírito.
Espírito, Espírito, aleluia. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como é Pentecostes, vem como é Pentecostes, vem como é Pentecostes, e enche-nos de novo. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Jesus. Nós agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Quero saudar toda a igreja, Alfa e Ômega, e a toda a igreja que está no mundo nesse tempo. Vivemos um tempo de vários desafios, especialmente com uma pandemia que está a mudar a forma como a igreja age, as pessoas vivem, e tem sido um grande desafio para todos, e nos readaptamos na nova forma de viver. E a grande mensagem é: fica em casa. E ficando em casa, não devemos nos esquecer que somos igreja e somos um povo escolhido por Deus, uma geração eleita. E nós, nesse lugar, temos o prazer hoje de podermos compartilhar a mensagem do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, saudar ao anjo desta casa, o pastor Luiz Manuel, e a toda a equipa pastoral e a toda a liderança dessa igreja. E quero agradecer a Deus e ao pastor pelo privilégio que nos dá hoje de aqui podermos estar. Eu chamo-me Hermenegildo Quamba, e as pessoas sempre carinhosamente tratam por Gil Luquamba. Sou casado com uma sua esposa, somos pais de 3 filhos abençoados. E nós hoje temos a graça de podermos compartilhar a mensagem do Senhor aqui com o povo abençoado de Deus. Amados, como eu disse logo no princípio, vivemos momentos de advertências contínuas na televisão: fica em casa. E isso trouxe uma nova forma de igreja. Nós que nunca estivemos em televisão, nós que nunca estivemos nas redes sociais, arranjamos maneiras de podermos alcançar as pessoas que estão em casa, porque não podemos nos congregar em lugares como estes. Não podemos termos a comunhão, a coinonia como povo de Deus. Mas isso trouxe também algumas coisas interessantes em que a igreja saiu ou se expôs nas redes sociais, trouxe de alguma forma um novo tempo para a igreja. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse novo tempo, os perigos que existem nesse novo tempo. Nós temos que lembrar que existem os crentes verdadeiros e existem também aqueles crentes
ou o evangelho falso? Ao invés de eu dizer crente, porque não existe crente falso. Todo mundo crê de verdade. Deixa eu colocar desse jeito. Existe o evangelho verdadeiro e existe o evangelho não verdadeiro. E Paulo nos traz aqui no livro de Filipenses, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. E simplesmente vou fazer uma introdução desse texto. É um texto maravilhoso. Na verdade, o livro de Filipenses, Paulo traz aqui sobre a questão da alegria, né? Do contentamento. Ele traz aqui a questão de nós nos regozijarmos sempre no Senhor. Então, o apóstolo Paulo traz aqui a comparação do verdadeiro evangelho, né? e o falso evangelho. Daqueles que vivem em Cristo verdadeiramente e aqueles que usam o nome de Jesus Cristo para os seus próprios interesses. Né? Há um crescimento muito grande do Evangelho. Hoje podemos falar do Evangelho na Assembleia da República. Ouvimos pessoas usando das plataformas para poder trazer aquilo que acredita que seja a verdade do Evangelho. Hoje ouvimos até em cerimônias oficiais, que era quase impossível alguns anos atrás. Hoje estamos ouvindo sobre o Evangelho nos serviços. Hoje ouvimos todo mundo dando graças a Deus, glória a Deus. Hoje ouvimos títulos interessantes nos nomes e na circulação das mensagens que vão circulando, daqueles que estão disponíveis para nós a um clique no nosso telefone, no nosso dispositivo. E nós podemos ali ouvir alguém pregando o Evangelho. Eu estou a fazer isso, entre aspas, o Evangelho, porque isso é muito questionável quando nós podemos assim falar. E nós não estamos aqui para condenar ninguém. Eu só quero trazer o que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo aqui tenta trazer, né, mostrando assim, a partir de Atos, capítulo 15, versículo 11, o versículo 1, ele diz assim: então, alguns que tinham descido de Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Veja só, o Evangelho não tem acréscimos. Mas aqui nesse texto nós encontramos assim algumas pessoas tentando acrescentar algo ao Evangelho. O Evangelho não tem acréscimos, meus irmãos. O Evangelho é o Evangelho. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Ponto final. Mas aqui ele diz assim: se não vos circuncidardes, vós não sereis salvos. Parece que no tempo de Atos, naqueles tempos primórdios, parece que hoje revivemos esse tempo. Vivemos o tempo em que quase toda a mensagem que nós ouvimos existe alguma coisa para ser acrescentada. E nós temos que ter cuidados. Então, essa manhã eu gostaria de debruçar sobre isso, o Evangelho verdadeiro e o Evangelho falso. Vamos ler o texto da Palavra de Deus e logo depois vamos orar. A Palavra do Senhor diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito Santo somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Amém? Vamos ler. Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer e te honrar e te entronizar neste momento, neste lugar e em todo lugar que essa mensagem chegar. Oramos em nome de Jesus, que é a vida de cada um de nós, neste momento, nesta hora deste culto da manhã, todo o povo de Deus deixe todas as coisas e se concentre na Tua Palavra.
e que ela possa falar aos nossos corações. E que cada um de nós, Senhor Jesus, possa deixar o Espírito de Deus ministrar do jeito como Ele quer, para que nós possamos crescer mais um pouco, amadurecer mais um pouco, nos tornarmos muito mais parecidos com o Senhor, porque cada mensagem que vem para nós nos instrui a sermos iguais ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e que a meditação da Tua Palavra neste momento possa ser direcionada pelo poder do Espírito Santo, que age na vida daqueles que são seus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu estava a dizer, é interessante que os acréscimos sempre existiram, e a coisa preciosa da Bíblia, né, que nós encontramos essa introdução ali no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1, e nós não podemos nos enganarmos que aquele tempo não existia, porque a Bíblia nos mostra que sempre existiram homens e mulheres que gostam de trazer alguns acréscimos ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um Evangelho poderoso, não precisa de acréscimo humano para que ele tenha o poder em vida de todo aquele que crê nele. Então, esse grupo não nega Jesus. Como não negavam naquele tempo, eles ensinavam Jesus. Eles nunca negaram que a pessoa de Jesus salva. Eles nunca deixaram de pregar que Jesus Cristo é o Salvador. Mas eles acreditavam que não era suficiente a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eles acreditavam que devia existir algumas coisinhas que devem ser acrescentadas. Às vezes eram algo que vinha através da observância da lei, a lei judaica. Às vezes eram coisas dos valores pessoais que as pessoas tinham das suas famílias. Às vezes eram coisas que cada um achava que devia acrescentar no Evangelho. Então, o ponto número 1 que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa manhã é: cuidado com o cristianismo de acréscimos. Cuidado com o cristianismo de acréscimo, onde a pessoa do Senhor Jesus Cristo não é central. Então, Paulo exorta para podermos tomarmos o cuidado ou nos guardarmos do falso cristianismo, pois ele traz o orgulho e a autossuficiência nele mesmo, em Cristo Jesus. No versículo 1, Paulo nos diz, e ele nos lembra a todos os cristãos, como nós podemos ver, ele diz: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É interessante que Paulo traz essa palavra, alegria, ou regozijem-se no Senhor, porque é a palavra-chave de Paulo no livro de Filipenses. Em capítulo 1 do mesmo livro de Filipenses capítulo 1, Paulo logo inicia ali naquele capítulo, no versículo 18, dizendo o seguinte: mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isto me alegra. E continuarei a me alegrar. Meus queridos, a palavra de Deus vem expressar alguma coisa interessante. Paulo diz assim, que ele tem alegria. Então nós encontramos essa palavra, essa ênfase de alegria, desde o capítulo 1 até ao fim deste livro de Filipenses. No capítulo 2, Paulo também traz sobre a alegria, ali no versículo 17. No capítulo 2 ainda, versículo 18, o versículo 28, ele continua a dizer: alegrai-vos. Há uma exortação de alegria. Então Paulo traz isso aqui de diversas maneiras que o crente deve se alegrar no Senhor.
É uma característica de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, se você tem Jesus no coração, as circunstâncias não tiram a tua alegria. Se Jesus está no seu coração, as circunstâncias te fazem forte para se alegrar mais. Porque Jesus já nos diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu tenho alegria, porque eu sei que as circunstâncias podem ser difíceis, pode existir pandemia, pode existir perca de emprego, pode existir falta de dinheiro, pode existir todas essas coisas, pode até a enfermidade me tocar, mas não pode tirar a minha alegria, porque a alegria não vem pelas coisas exteriores, vem de dentro. Então Paulo diz aqui em vários desses capítulos, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 29, quase no capítulo 1 e capítulo 2, 11 vezes, Paulo fala aqui sobre alegria. Então, que é essa característica maravilhosa que você e eu devemos ter? Amados, o cristianismo não é fácil, mas o cristianismo é maravilhoso. O cristianismo não é fácil de ser vivido, porque ele requer que você perca algumas coisas para poder obter o máximo daquilo que Deus quer de ti. Então o cristianismo é algo maravilhoso. Ele diz, regozijável no Senhor, o que significa que o Senhor Jesus é tudo para o cristão verdadeiro. Jesus não é uma parte, é tudo. João expressa isso. Diz que é necessário que eu, João, diminua e Jesus Cristo cresça. É necessário que Jesus Cristo seja tudo em mim. Então, sem Ele, eu não sei o que havia de acontecer. Sem Ele, eu não sei o que aconteceria na sua vida e na minha vida. Sem Ele, eu não sei onde eu estaria. Porque na minha vida pessoal, já tive momentos altos e momentos baixos. Se Jesus Cristo não fosse tudo em mim, eu teria alegria nos momentos altos e teria tristeza nos momentos baixos. Você está aqui como cristão que conhece a Deus, mas já teve perdas na sua vida. Você está aqui como cristão, alguns de vocês já foram mandados embora no emprego. Alguns de vocês estão aqui como cristãos, já tiveram os vossos casamentos desfeitos. Alguns de vocês, como cristãos, já perderam as coisas preciosas da vossa vida. Alguns de vocês, como cristãos, nas coisas que sonham e que sonhavam, não aconteceu do jeito como vocês desejavam e queriam. A vida cristã vai ter altos e baixos, mas a alegria do Senhor não deve sair de nós. Essa é a diferença que existe entre o cristão e o descrente. Então, Paulo diz ali em primeiro livro de Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30 e 31. Ele diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja a nossa alegria, a nossa glória, a nossa satisfação, o nosso contentamento está no Senhor. Então, Paulo diz ali em 1 Coríntios 1, 30 e 31, essas palavras poderosas. Nós somos de Jesus Cristo, nós somos dele. E nós somos trazidos por Deus para pertencermos a Ele. Pela sabedoria de Deus, pela justiça de Deus, pela santificação de Deus, pela redenção de Deus em nossas vidas. Para que nós possamos nos gloriarmos em Cristo Jesus. Paulo ainda escreve em Colossenses capítulo 2, de 10 a 11, essas palavras. E estáis perfeitos nele. Estou aqui a parafrasear, tentar reduzir o versículo. Estáis perfeitos nele, ou completos em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Veja só, que Paulo está a dizer, vós estáis completos no Senhor, estáis completos nele. Nós não nos completamos com as coisas que o mundo diz para nós fazermos. Algumas pessoas já devem vir com regras, essas regras não podem ser colocados na imagem de Cristo. Elas não são da imagem de Cristo. As regras não vão fazer você mais ou menos crente.
A palavra de Deus é que te faz você tornar-se cristão. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ele ainda diz assim, no qual também estáis circuncidados. Não é pela circuncisão humana, pelo qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão. No corpo dos pecadores da carne, mas pela circuncisão de Cristo. A nossa salvação não depende de nada que o homem possa fazer. Eu lembro-me que quantas vezes nós tivemos os encontros, diferentes congregações, denominações, e às vezes a pessoa tem sua, lembro-me assim, alguém na praia, num tempo de oração pela nação, e ela orando assim, Senhor, perdoa, porque eu estou aqui nesse lugar de pecadores, lugares que nós não devemos vir, porque alguém havia lhe ensinado que um verdadeiro cristão não pisa a praia. A natureza que Deus fez é para nós. Louvado seja Deus. Então, veja só, a circuncisão não estou simplesmente a falar do prepúcio. Aqui a circuncisão representa várias coisas que nós acrescentamos ao Evangelho e que nós devemos ter cuidado de nunca acrescentarmos. Todas as coisas que são acrescentadas por Evangelho, qualquer fitinha no seu braço, qualquer coisa no seu corpo, não te faz você mais crente e mais protegido pelo Senhor. Porque a proteção não vem de nada que se acrescenta no Evangelho. O que a palavra de Deus diz é suficiente para mim. Por isso é sim e amém. Glória a Deus. Segundo, guardai-vos dos maus ensinos. É a chamada de atenção ou exortação daquilo que Paulo quer nos ensinar. É muito direta essa exortação. Ele diz, cuidado com os cães. Você olha para esse texto e quase você quer pular, porque é tão direto essa chamada de atenção que eu não sei se continuo nele ou eu pulo para outro lugar aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, cuidado com os cães. O que Paulo está a se referir aos cães? Um escritor, Barnes, que faz o comentário bíblico, ele diz assim, ele define cães como cães semestres. Deixa eu dizer o seguinte, quando Paulo está definindo aqui, ele vem e faz uma definição interessante. Barnes, ele diz assim, esses cães que Paulo está a dizer aqui, eram pessoas que não tinham mestres. Eu quero parar aqui um pouquinho, porque isso nos traz uma reflexão em momentos em que nós vivemos hoje. Qualquer um hoje decide pela manhã que já é pastor. Qualquer um hoje decide pela manhã que já é bispo, já é apóstolo, já é profeta. Qualquer um hoje decide que nessa esquina vai ser minha igreja, vai ser meu ministério. Na verdade, hoje já ninguém chama de igreja. Igreja é coisa do passado, é tudo ministério. Então, qualquer um hoje pode abrir qualquer coisa que vai ser ministério e vai dizer assim, do fulano ou de cicrano. A palavra de Deus diz assim, cuidado com os cães. E Barnes, como estava definido aqui, ele diz que são pessoas semestres, né? Cães semestres. Aquilo que no nosso tempo, não sei se ainda dizem, já não escuto muito, nós chamávamos dos cães a vira-lata, anquenho, entende? Cães que se multiplicam com facilidade. Cães que ladram quando você passa. Cães que reproduzem de uma forma maravilhosa. Um cão de raça não consegue reproduzir como um cão semestre, como aqueles cães na rua. Eles ladram tremendamente. Amados, o que ele está dizendo aqui nesse texto? Ele diz assim, esses são cães semestres. Então Paulo vem e diz, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal. Veja só, em que contexto Paulo está a dizer? O contexto é da pregação do Evangelho. O contexto é de igreja. E Paulo está a dizer assim, cuidado com os cães que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão.
São pessoas que estão, alguns nas nossas igrejas, pessoas que vivem conosco, convivem conosco, mas o ensino é mutilador. O ensino é destruidor. O ensino faz pessoas tortas para Cristo. Faz pessoas deficientes para Cristo. Então Paulo diz, cuidados com esses. Porque esses que estão ensinando esse tipo de doutrinas são pessoas semestres. Ela até pode estar debaixo de um pastor numa igreja, mas ela nunca faz de acordo com a orientação daquela igreja. Ela tem outra mensagem. E chega um momento que ela sai e cria seu movimento. Ela sai e às vezes sai com algumas pessoas das nossas igrejas. Paulo diz, são pessoas sem mestres, são cães que não têm mestres. E essas pessoas, hoje, estão no Facebook que você assiste, os lives. Hoje, elas dizem coisas que te atraem, porque o evangelho de acréscimo anima, meus queridos. O evangelho de acréscimo vai dizer assim, se você tem fé, não há de ter nenhum problema. E o evangelho verdadeiro vai dizer assim, no mundo tereis aflições. O evangelho do acréscimo vai dizer assim que você vai ser bilionário. E Jesus diz assim, vocês sempre terão pobre no vosso meio. Então, o evangelho do acréscimo vai nos mostrar coisas que a Bíblia não diz, mas que animam para nós. Quem não quer ser bilionário? Quem não quer viver uma vida sem ficar doente? Quem não quer viver uma vida sem dor de cabeça? Quem não quer sofrer? Ou melhor, não ter nenhum sofrimento. Todos nós queremos, eu quero. Se eu puder ter isso, eu vou ficar muito feliz. Ser uma pessoa cheia de dinheiro, ser uma pessoa que não fica doente, ser uma pessoa que não tem problema, esse não é o evangelho real. A Bíblia nos mostra que próprio Paulo, que estava falando, diz que tinha uma espinha na carne. E Deus, a Bíblia não nos diz como termina, mas Deus nos diz alguma coisa que não é no corpo, mas é no espírito. Diz, a minha graça te basta. Provavelmente Paulo continuou com a mesma espinha. Eu não posso dizer, não posso afirmar. Mas o que eu sei é que ele compreendeu a graça de Deus, que lhe bastava mesmo com a sua espinha na carne. Isso é que está lá escrito. Porque 3 vezes ele clamou e Deus disse, a minha graça te basta. Então, meus queridos, não se atrapalhe com os que pregam o evangelho com acréscimo. Dizer Jesus não significa que a pessoa é cristã. Tem que ser Jesus de acordo com a sua palavra. Jesus ora a Deus e diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Já estava expressa no Antigo Testamento. Não havia nada para acrescentar. Que o Filho havia de vir e havia de morrer. Então, não há nada para acrescentar. Lembre-se disso. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, Ele há de vir para que você tenha vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância não te tira dos momentos de desafios. Mas o que acontece é que a alegria na sua vida, no seu coração. Judas Iscariote andou com Jesus 3 anos, mas traiu Jesus. Então, meus queridos pastores, amigos, você que é crente, não fique admirado quando as pessoas que estão consigo de repente quiserem trair a Jesus. É normal, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Cuidado com os maus obreiros. Essa é outra coisa. Esse é um momento assim que os maus obreiros também estão em ação. Enquanto uns estão a tentar edificar, os maus obreiros estão a tentar edificar para o seu nome ser engrandecido. Então, cuidado com os maus obreiros. Cuidado com pessoas que dizem, né? Com esses que praticam o mal, como diz Paulo, né? Com esses que praticam o mal. Há pessoas interessantes. Já escutei de um obreiro que foi orar por uma irmã. Era uma pessoa de oração. Foi orar com uma irmã
E o resultado da oração foi um menino bonitinho que nasceu. O grande intercessor, mas praticava o mal. Amados, eu quero dizer para vocês que não podemos continuar com isso na igreja do Senhor, porque isso é sinal de que nós não conhecemos o Evangelho. Se você precisa, caminha com ele. Então Paulo nos diz, cuidado com os maus obreiros, com essas pessoas que não estão a fazer aquilo que deveriam. Direi aqui, são pessoas com domínio da oratória, são pessoas com influência, são pessoas que rapidamente provocam seguidores para elas, são pessoas que às vezes de um departamento faz a sua própria igreja, tem a sua própria igreja dentro de uma igreja, é líder dos jovens, é líder de senhora, de repente já não está no mesmo caminho, na mesma visão da igreja, está na sua própria visão. É a mesma pessoa que está com um grupo de célula, mas aquele grupo de célula é completamente estranho para a igreja. Não estão alinhados. O que acontece lá nunca acontece na igreja. São perigosos. Cuidado com eles. Paulo coloca na categoria dos cães. Não sou eu. Desculpa, não sou eu. Eu não poderia chamar ninguém de cão. Em terceiro lugar, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Não vou aprofundar porque tomei um tempo sobre isso. E em último lugar, o verdadeiro cristão adora em espírito e gloria-se em Cristo Jesus. Jesus disse, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. E Paulo diz ainda, circuncisão somos nós. Nós somos a circuncisão, que servimos a Deus em espírito. Versículo 3, a parte A. Que servir a Deus requer conhecer a Ele e entender que nós pertencemos só e só ao Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres ensinavam que o serviço é para ser visto. Os falsos ensinavam que quando você vai servir, não pode servir de um modo, você tem que servir de uma forma a ser vista. Por isso que muitos hoje na igreja querem estar no louvor, às vezes nem sabem cantar, quando podia fazer outra coisa. Outros querem pregar, a luta dele é aparecer no púlpito, porque ele quer ser visto, não está a servir a Deus, ele quer ser visto. E Paulo está a dizer assim, isso é falsa circuncisão. Todo o nosso serviço deve ser para o louvor a Deus. Os verdadeiros cristãos servem a Deus por uma motivação interior, que é o Espírito Santo. A nossa motivação para servirmos ao Senhor deve ser o Espírito Santo. Por que eu estou a trazer isso, meus queridos? Porque hoje você está no Fica em Casa. E quando eu estou em casa, eu estou com o meu dispositivo, eu vou viajar no meu dispositivo, eu vou ver, às vezes você está a assistir até o culto da igreja no domingo como hoje, mas de repente o teu dedinho está ansioso para ver o que está acontecendo no vizinho. E aí você vai puxar, e você vai para o vizinho, e você vai espreitar o que o vizinho está a dizer. E muitos, hoje conhecemos pessoas falsas que servem a igreja e nem dão o seu dízimo na igreja local, porque há um outro mestre que estão a servir, estão a enviar o dízimo. Eu estou a ver tanto essas coisas, amados, nas nossas igrejas hoje. Eu não estou a ver pessoas que estão hoje a servir a Deus de coração dentro do lugar onde o Senhor os trouxe. Se Deus te trouxe para esse lugar, é porque Ele tem um plano para a sua vida através do lugar onde você está. Então Paulo diz que nos mostra que o verdadeiro cristão tem uma motivação interior. Vem lá do Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita em nós.
que nos faz submissos a Deus e nos faz sermos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não para a nossa gratidão ou para o nosso engrandecimento, não para nos gloriarmos. A palavra vem e diz assim, deixa eu ler no versículo 3. Voltando aqui, ele diz: alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Gloriamo-nos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Veja só, que a nossa confiança não está na carne, não está nos esforços humanos. A nossa confiança está em Cristo Jesus. Então, alegre-se em Cristo Jesus. Não coloca sua confiança nos esforços humanos. Eu vejo pessoas, amados, fazendo coisas tremendas. Pessoas que, se você ajuda hoje, por alguma razão, seja com um saquinho de arroz, seja com um valor, a confiança dela, ela vai para a igreja pensando assim: o irmão fulano vai me ajudar. Deixa de ter confiança no seu Deus e passa a ter a confiança num ser humano. Paulo diz: não confia em homens. Não deposite sua confiança na carne. Paulo traz do Antigo Testamento, lá em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, na sua força, no seu entendimento, mas se glorie, ou nas suas riquezas, mas se glorie nisso. Glorie-se em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Senhor. É isso que Paulo está a voltar a repetir aqui em Colossenses. Glorie-se em conhecer a Deus, saber que Ele é o Senhor. Então, a sua glória não deve estar na sua sabedoria, mas no conhecer e compreender os desígnios de Deus, em compreender a palavra do Senhor, em compreender ao Senhor de todo o coração, em caminhar com Deus em todo momento, em celebrar ao Senhor todos os dias da sua vida, em fazer tudo o que o Senhor quer que você faça. A palavra que nós encontramos aqui diz assim, vou ler novamente. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Não colocamos nem nossa confiança na carne. Não confie, meus queridos, na carne. Jeremias 17. Versículo 5, 7 e 8. Jeremias 17, versículo 5, 7 e 8. Diz assim: maldito é o homem que confia nos homens. O coração se afasta do Senhor. Veja só, o homem, esse é o versículo 5. O homem que confia nos homens, o seu coração vai se afastar do Senhor. Então, meus queridos, eu sou uma pessoa que amo muito o pastor Luiz Manuel, que respeito muito, é um exemplo de pastor, de pessoa. Mas a minha confiança não pode estar na pessoa do pastor Luiz Manuel. A minha confiança deve estar no Senhor. A minha confiança não deve estar em ninguém. Ele está dizendo assim, quando você deposita toda a tua confiança no homem. Eu quero trazer isso porque eu vejo hoje, nos movimentos que nós temos, que as pessoas correm, se não são tocadas pelo pastor, é como se ela não tivesse tido a comunhão com Deus. Porque a confiança dela está num homem. Se aquele homem não está na igreja, o culto não animou. Na verdade, nem houve culto. Porque a confiança dela está naquele profeta, naquele apóstolo, naquele pastor, naquele evangelista, que tem que me tocar. Se não me toca, então o Deus não me tocou. Eu conheci alguém que viu, alguém disse assim, eu vi
trazer na expressão dela. Nivoni Chiquembo, Nachifamba e Minengue. Porque para ela, um homem, já não existe Deus nos céus. Deus agora está na terra, revestida no nome de um apóstolo. Então aquele ali, ele faz tudo para ele. Não é, a palavra de Deus diz que não confie na carne. Nós escutamos homens que já diluíram o evangelho há muito tempo. Casa, divorcia, larga, faz o que ele quiser, e o povo, que se chama povo de Deus, o adora como se ele fosse Deus. Não confie na carne, nos seres humanos. Recusa-se a confiar na carne. Porque todo aquele que depositar a sua confiança no homem, a sua fé vai se desviar de Deus para o homem. Ele começa a enfraquecer. Ela até pode ser uma pessoa vigorosa na igreja, mas está longe de Deus. Ela não tem um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo já não está a manifestar na sua vida, porque a sua confiança não está em tudo isso. A sua confiança está no homem. Está naquele que diz que tem poder para fazer aquilo ou aquilo. Eu não tenho nada contra milagres, porque Deus é um Deus de milagres. E Ele continua a fazer milagres. Eu sou um milagre vivo. Mas, meus queridos, nós não podemos colocar Deus como se fosse só um Deus de milagre. A palavra de Deus diz assim que Jesus, depois de operar tantos milagres, foi para orar no monte. E os apóstolos foram ter com ele e disseram: estão à tua procura. E Jesus Cristo, de uma forma até meio embaraçosa, disse para os seus discípulos: vamos para outros lugares. Ele não voltou, porque ele tinha algo muito mais importante do que o milagre: pregar a palavra de Deus. Então, meus queridos, a pregação do Senhor está acima de qualquer coisa. Eu queria encerrar dizendo: em minha natureza como ser humano, em sua natureza como ser humano, ignorar as chamadas de atenção. Então, provavelmente você, naquilo que eu disse, você está a ignorar algumas coisas. Mas essa chamada de atenção deve te despertar. Cuidado com os cães. Todos os dias nós vamos encontrar coisas que nos desafiam. Você está em casa, cumprindo fica em casa ao domingo. Alguns de vocês perderam até o desejo de acordar e dizer: esse é o tempo com Deus, esse é o nosso sábado, vamos nos reunir e vamos orar diante de Deus. E graças a Deus você tem o privilégio de assistir o culto, de estar numa sala assistindo o culto com os teus filhos, com a tua família. Então, meus queridos, apesar de você estar em casa, a comunhão não cessou. Não vamos ter a presença aqui, não sabemos até quando, mas não pode impedir você, como filho de Deus, de ouvir a voz de Deus onde você estiver. Eu quero desafiar você a evitar andar por coisas. Há muitos debates que andam nas redes sociais sobre o dízimo. Até as televisões agora, parece que o ânimo delas é falar sobre o dízimo. Há muitas coisas que hoje está-se a questionar, tanto dos liberais, tanto dos reformados, tantos dos calvinistas. Há muita coisa que anda ali e que, meus irmãos, você não deve andar a seguir isso. Eu gostaria que você permanecesse na palavra. E onde o Senhor te chamou para você estar, aqui nessa família, Alfa e Ômega, ou em qualquer outra família que o Senhor te chamou, onde a palavra de Deus é pregada, onde o ensino é pregado, onde nós tentamos permanecer na palavra e não vamos tentar te enganar.
Meu querido, eu gostaria que você permanecesse na palavra e o Senhor vai fazer grandes coisas por ti. Aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, vai acontecer na tua vida, porque Deus tem muito para si. Vamos orar. Senhor, é com muita gratidão e com muito louvor que nós expressamos neste momento a nossa gratidão pela palavra. Uma palavra dura de Paulo, mas uma palavra de ânimo, que ele começa, na verdade, trazendo um ânimo especial para nós. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Pai amado, nós queremos ter alegria nesses momentos em que vivemos hoje. Vivemos um momento de grandes desafios, mas entendemos que o Senhor é nosso Deus. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu e a tua palavra é verdadeira. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Pai, nós queremos orar neste momento, que o Senhor continue nos dando ânimo para vencermos o dia a dia. Oramos por qualquer irmão que tenha sido atingido por esta pandemia, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Oramos, ó Deus amado, por qualquer outro que tenha qualquer enfermidade, que nesta hora o Senhor toque nele e restaure a sua saúde, porque o Senhor ainda é Deus de milagre, em que nós cremos e sabemos que o Senhor pode fazer mais do que nós pedimos ou imaginamos. Oramos para aqueles que estão desanimados, oramos para aqueles que estão sendo enganados por vários homens e mulheres que pregam usando da palavra de Deus, mas pregam mentiras. Nós oramos que essas pessoas possam ser libertas e possam voltar na palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que cura, mas grandemente a palavra que nos edifica, para nós sermos melhores obreiros, discípulos, escravos do Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Oramos, ó Deus, que o Senhor ministre de uma forma única e maravilhosa, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que escuta essa mensagem, agora e sempre. Amém.